Dona Florida, vim lhe trazer este humilde presente. Homenagem ao Esmiro Campos. Galera, é o seguinte, pra gente ter vídeo essa semana, eu preparei aqui primeiro, que meu quarto, vocês estão vendo, eu não consigo nem fazer chroma key, né? O meu quarto tá absolutamente bagunçado, virou uma filial, sei lá, da Vai Vai, da Neném da Vila Matilde, não sei das quantas lá. Porque eu tô fazendo umas coisas aqui, com umas paradas muito loucas. Eu não sei, eu não me lembro de ter visto um vídeo com esse tema que eu vou fazer agora. Então, eu vou fazer um vídeo curiosidades da Turma da Mônica. Com uma diferença apenas. Não serão curiosidades objetivas, do tipo, Maurício de Souza era repórter policial na Folha de São Paulo. Não, é curiosidades subjetivas. É o meu ponto de vista sobre os certos assuntos. Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse na Maurício de Souza Produções, ou sei lá, no Mauro, na Mônica, na Marina. E é isso aí, vamos lá. Nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, curiosamente, não existe ponto final. Eu não sei se você já reparou essa. Você pode reparar que em todos os balões, quando era para ser um ponto final, é um ponto de exclamação. É curioso isso. Aparentemente, histórias em quadrinhos da Disney também é só assim. Eu comecei a estranhar no dia que eu comecei a ler as histórias em quadrinhos do Calvin, porque nessas tem o ponto final. Outras histórias em quadrinhos mais tradicionais, tipo aquelas mais artísticas, tipo Tintin, Asterix, aí já tem ponto final mesmo. Às vezes tem até letras minúsculas e por aí vai. E um tio hit combo do Cebolinha. As palavras ditas errado pelo Cebolinha eram escritas entre aspas, não em negrito itálico. Aliás, é engraçado que em histórias em quadrinhos não existe negrito roman, simples. É uma dessas coisas que eu não entendo e ninguém explica. Assim como a diferença, por que algumas luzes de iluminação pública têm vidros quadrados e outros têm vidros redondos. O Cebolinha é portador de dislalia, isso é, ele troca algumas letras por outras e coisa e tal, principalmente R's por L's, e quando é RL vira U. Agora, uma coisa muito curiosa, segundo a Wikipédia, a dislalia também pode afetar a escrita. E eu, sinceramente, eu não me recordo se eu já tenha lido nas revistas Cebolinha escrevendo Golducha, por exemplo, nos muros quando está zoando a Mônica. Será que isso já aconteceu alguma vez ou eu tô doido aqui? Um aniversário inesquecível da minha vida, não é o vídeo de 50 fatos sobre mim, mas quando eu fiz 10 anos de idade, no dia do meu aniversário, eu visitei os estúdios Maurício de Souza, que eram ainda no prédio da Folha de São Paulo. Eu vi sendo desenhadas histórias que só sairiam no começo do ano seguinte, 87, já pela Editora Globo. Então eu peguei lá, 86 foi o último ano de Editora Abril. Na ocasião, eles me explicaram que as histórias levam alguns meses para ser produzidas, daí elas não refletirem tão bem assim os fatos da atualidade, como por exemplo, sei lá, um charges.com.br da vida. Isso se mostrou, por exemplo, porque a primeira história com o tema Mamonas Assassinas saiu só depois que eles faleceram. E a bem da verdade também, Maurício de Souza não curtia muito o humor pesado, né, dos Mamonas Assassinas. Engraçado, o meu nariz começa a coçar pra caramba só quando eu gravo, é incrível isso. Nessas horas eu tenho uns paralelos com o Pai Troll. Lima Barreto escreveu uma obra chamada O Homem que Sabia Javanês. E a Rede Globo fez uma minissérie com esse texto, O Homem que Sabia Javanês, e até se discutiu, não sei o que, será que alguém no Brasil fala esse idioma? Claro, a Turma da Mônica. A Turma da Mônica é publicada assim em javanês. E desgraçadamente eu sei de cabeça como é que é. Mônica Dan Kawan Kawan. Em Java explicaram pro Maurício de Souza que é Kawan Kawan porque eles são muito amigos. Os pais dos personagens passariam a ter nomes definidos apenas na década de 90 e não sem algumas mudanças no meio do caminho. E eu acho que inclusive sequer existe uma tabela completa com isso. Mas não é absurdo personagens em histórias e quadrinhos não terem nomes. Um exemplo gritante, por exemplo, são os pais do Calvin. Um vídeo mais tradicional de fatos sobre Turma da Mônica jamais abordaria esse assunto, mas eu vou abordar. Às vezes acontece alguns errinhos, e nesses errinhos, por exemplo, Cebolinha fala certo, o Humberto sai falando como se nada tivesse acontecido na vida dele, e por aí vai. Mas teve um caso que eu achei meio chato, que o Cebolinha foi obrigado a falar na marra. Era um comercial do American Express Card, que a propósito, Visa e Mastercard são bem mais aceitos por aí, mas segue. E Cebolinha teve que dizer American Express Card. Apenas recentemente as revistas passaram a trazer os créditos dos artistas participantes em cada história em quadrinhos na primeira página, assim como é praxe nas histórias de super-heróis, por exemplo. Essa era uma antiga reivindicação de algumas pessoas que não iam muito com o estilo Maurício de Souza de ser as coisas assim, tipo...
Mesmo porque muita gente acha que é o Maurício de Souza que faz todas aquelas histórias. E não é verdade. Procure na internet e você vai ver que até mesmo o jeito que o Maurício de Souza, em pessoa, desenha seus próprios personagens é até bastante diferente do jeito que os desenhistas que trabalham para ele fazem a mesma coisa. Segundo consta, a Turma da Mônica Jovem já vende mais do que as edições tradicionais. O que é uma desgraça, porque eu não leio a Turma da Mônica Jovem. Eu tive uma infância relativamente pobre entre aspas, até hoje eu não sei direito, eu não sei, os meus pais não queriam comprar revistas em quadrinhos de jeito nenhum pra mim, compravam muito de vez em quando, e eu tinha que me virar, eu não sei se o Maurício só vai ver esse vídeo, eles diziam que as revistas eram muito caras. E aí eu tinha que ler simplesmente as mesmas revistas que os meus pais liam, como Visão e Dirigente Industrial, revistas editadas pelo empresário Henry Maxud, o dono do Maxud Plaza e da empreiteira Hidroservice. Então, se eu falo meio difícil hoje em dia, não é porque eu tenho nenhuma inteligência diferenciada ou por ter sido um literato, não. Foi por causa de ter lido Visão e Dirigente Industrial em vez de Mônica, Cebolinha, Pato Donald, Mickey, blá 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 blá. Mas desde que eu passei a receber salário, eu compro essas revistas da Turma da Mônica até hoje. Falta eu me acostumar com a Mônica Jovem. Eu ainda acho aquilo estranho. Marina é uma entidade? Porque nas histórias em quadrinhos, ela é filha do Maurício de Souza e de Alice Takeda, que aparece nas histórias e tudo, mas não é irmã da Mônica, nem da Magali. E ao contrário de alguns assuntos, tipo que perguntam, por que o Cebolinha tem dedos nos pés e o Cascão, a Mônica e a Magali não? As histórias com Cebolinha são mais antigas do que quando apareceu a Mônica, o pessoal tinha menos tempo para fazer as HQs, e aí os personagens que vieram depois, eles nem sapatos usavam direito, para que as histórias se fizessem mais rápidos, e isso se foi conservado até o dia de hoje. Os meus nem sapatos usam, mas ninguém tá nem aí pra eles, né? Essa alguns fãs hardcore sabem, mas para quem não sabe, talvez a fã mais inesperada da Turma da Mônica de todos os tempos foi Kim Basinger, uma atriz de Hollywood que teve uns probleminhas na carreira. O lance é que a Kim Basinger super se identificou, acreditem se quiser, com o Cascão. Segundo a Kim Basinger, ela nasceu numa cidade do interiorzão dos Estados Unidos chamada Braselton, na Geórgia. Engraçado que eu guardo uns nomes na minha cabeça, gente, eu não sei porquê. Na infância, ela brincava na lama, bem ao contrário aí das princesas Disney, né? E por isso, ela se identificou com o Cascão do Maurício de Souza e chegou a entrar em contato com o Maurício de Souza e tudo mais. Uma curiosidade, a Maurício de Souza Produções usa um programa que eu uso aqui na minha casa. O programa Paint Tool Sai. Eles usariam para fazer arte final. Usariam por quê? É impressionante, mas eu não noto diferença nenhuma nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, enquanto que nos desenhos que eu mesmo faço, a diferença é gritante entre o meu lápis e caneta e o resultado obtido com o Paint Tool Sai. Eu tenho a ligeira impressão de que, provavelmente, ou o pessoal é muito bom, que faz esse Paint Tool Sai, ou sei lá, o que acontece. Eu não tenho informação ainda de quantos % de histórias são feitas com o Paint Tool Sai, mas uma coisa é certa, o programa não está sozinho porque o Paint Tool Sai não faz absolutamente nada relacionado a letras. Com certeza essa parte de textos, montagem de quadros e tudo mais é feita com outro programa, possivelmente Adobe Illustrator ou coisa do tipo. Como todos já sabem, Maurício de Souza has a rank of children. Ele tem uma renca de filhos, praticamente todos eles já viraram personagem. Eu digo praticamente porque pessoalmente eu nunca vi vários deles. Alguns que eu não vi ainda são o Professor Espada, baseado no filho mais velho do Maurício, e as gêmeas Wanda e Valéria, que eu só vi numa matéria do Video Show em 94, justamente mostrando a estreia dos novos personagens, Nimbus, do Contra e Marina. Uma coisa curiosa, Maurício de Souza Produções, ao contrário da Disney, não sei, às vezes eles não relutam em utilizar-se de histórias bastante tristes e dramáticas. Por exemplo, eu falei que eu chorei no filme Aventuras da Turma da Mônica, quando a Mônica se transforma em uma ratinha, mas tem outras histórias nas revistas de papel também que eu não entendi. Tem uma história que mostra que Chico Bento deveria ter tido uma irmã chamada Mariana, que acaba morrendo no parto. Não se sabe por que exatamente, parece que existiria um paralelo entre Mariana e a estrelinha mágica de um desenho animado da Turma da Mônica até de alguns anos antes. Como o Chico Bento é baseado no tio-avô do Maurício, Francisco Felício Bento, sabe-se lá de repente se a história aí da Mariana pode ser uma história real também, não sabemos. Assim como mais surpreendente, outra história que eu li em papel e que impressionantemente escolheram essa história para virar desenho animado. Gente, eu não escolheria essa não. Que história estamos falando? É uma história de, não sei se 91, 92, na qual é divulgado que a astronauta se separa de Ritinha, sua namorada, e começa a viver uma fase meio borocochô, uma fase deprê,
uma fase meio emo, né? Se ele não tivesse, se eu tivesse mais cabelos aqui, eu talvez poderia mostrar. Mas enfim, eu não sei, sabe? Desde então eu não vi as histórias do astronauta da mesma maneira. Parece histórias meio tristes, meio dark, assim. Mandando na lata, na real, o personagem pra mim começou a morrer ali naquele momento. Eu não sei, sinceramente. Talvez alguém aí faça a pergunta: Igor Ceballos, se você gosta tanto da Turma da Mônica, por que você não vai trabalhar com eles? Assim como tantos já fizeram. Tinha uma história, por exemplo, de uma moça que infelizmente faleceu em 1996, se eu não me engano, Rosana Munhoz Silva, mas ela trabalhava lá no Maurício Souza Produções e ela começou justamente como uma simples menina que visitou o estúdio um dia e se interessou e vislumbrou naquele lugar uma oportunidade de carreira profissional. E você, Igor Ceballos? Ok, ninguém quer saber disso, mas caramba, esse é o Igor Ceballos World, não é o Maurício Souza World. O meu problema é o seguinte: eu amo Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, e só. Se eu fosse trabalhar lá, eu teria que levar o pacote completo. Piteco, Jotalhão, Penadinho. Eu não gosto tanto desses quanto eu gosto da Turma da Mônica. E, claro, de todos os outros personagens desse núcleo, mais recentes também, eu gosto. Não tem nenhum sobrando lá. Tem até o que tem, na verdade, é personagem faltando, né? Personagem que eu não conheço. Por exemplo, aquela história lá da família, uma família lá que é oriunda de Salvador, e que tem um dos filhos dele é violinista, tirando qualquer estereótipo possível. Olha, eu posso não gostar do pacote completo da Maurício de Souza Produções, mas eu estou junto com eles nas lutas deles em relação, digamos assim, como é que eu posso dizer, ao direito de poder criar personagens e explorá-los comercialmente como uma atividade honesta neste país. Obrigado a todos, voltamos em breve aqui com mais vídeos em Igor Ceballos World. Se você por acaso ficou curioso aí da Maurício de Souza Produções, coisa e tal, visite igorceballos.devianteart.com e conheça os meus desenhos e personagens. Vai lá, vai lá.